chega, começa a adoração. Nossa alma a Deus se entrega em vero humilhação. Ao Santo Deus a mente queremos elevar. É nosso Pai clemente que bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando mil coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto do juízo aterrador. Da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. Uma boa noite a todos, sintam-se muito bem acolhidos nesse culto online. No período do ano da igreja, nós estamos vivendo o chamado tempo da igreja. Nesse período, a ênfase costuma ser no crescimento da igreja, seja o crescimento da fé de cada cristão pelo contato com os meios da graça, a palavra e sacramentos, seja a proclamação do Evangelho para pessoas que não creem em Jesus. Esse é o maior período do ano da igreja, mas isso é porque estaremos sendo encorajados e fortalecidos na fé, especialmente aprendendo mais sobre Jesus Cristo, sua obra e mensagem. Quando nós falamos sobre crescimento da igreja, ou seja, mais e mais pessoas virem a crer em Jesus, existe o caráter horizontal e o caráter vertical. Vertical é a ação de Deus. Deus é quem mais quer salvar as pessoas e está no controle do mundo e da igreja. A missão de salvar é dele. No caráter horizontal, nós somos usados por Ele para alcançarmos as pessoas. Os textos de hoje, nós vamos perceber que nos textos de hoje são mais enfatizados o caráter vertical. Deus é quem faz a igreja crescer. Deus é quem converte as pessoas. E nessa função, nessa ação de Deus, muita importância tem a sua palavra, a Bíblia Sagrada e o anúncio de sua mensagem de salvação. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse culto, nos perdoando os pecados e fortalecendo a nossa fé. Cantemos o hino Fortalece a Tua Igreja.
invocação. Uma breve explanação sobre esse momento tão importante no culto. Por mais que nós demos o nome de invocação, esse momento é muito mais do que um convite para Deus se fazer presente em nosso culto. Esse momento deixa bem claro por quem e para quem esse culto é prestado. Por Deus e para o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E ainda nos lembra de nosso batismo. No batismo, eu e cada um de vocês fomos chamados à fé pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O ministro provavelmente disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, façamos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados conforme aparecerá na tela. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Venho confessar tudo a ti, Senhor. E tu perdoaste todos os meus pecados. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós e por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. O salmo para este dia é o salmo de número 1, salmo 1 de nossas Bíblias. O primeiro salmo da Bíblia não foi escrito ou colocado por acaso nessa posição. Ele destaca a importância de ler, meditar e guardar o que diz a palavra de Deus. Felizes são os que meditam dia e noite na palavra de Deus, diz o Salmo. Esse ensino desse Salmo valoriza todo o livro dos Salmos e toda a Escritura. A palavra de Deus é instrumento de Deus colocar e fortalecer a fé, bem como nos aponta para Jesus Cristo e nos ensina como viver de modo adequado à vontade de Deus. Salmo de número 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados,
e ficarão separados do que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cantemos o Glória in Excelsis, conforme o vídeo. Damos glória ao supremo amor de Deus, e que a paz entre nos corações dos homens. Nós louvamos e adoramos o Senhor, bendizemos e glorificamos seu amor. A Jesus, o Cristo, nosso Salvador, suplicamos arrependidos de todo coração. Ó Senhor, recebe nosso humilde pedido de perdão. Somente Jesus, junto ao Pai e ao Espírito Santo, reinará acima de tudo em glória para sempre. Amém. Convido-os a orarmos. Bendito Senhor, visto que fizeste que as Escrituras Sagradas fossem escritas para nosso ensino, concede que possamos ouvir, ler, observar, estudar e internamente digeri-las, a fim de podermos abraçar e sempre manter firme a bendita esperança da vida eterna. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A leitura do Antigo Testamento para este dia está registrada em Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. Para entender esse trecho, é importante sabermos o contexto em que ele foi anunciado. Esse trecho é anunciado para o povo de Deus em um contexto de infidelidade. O rei Zedequias não temia a Deus e fez acordos políticos e religiosos com os egípcios para não serem dominados pelos babilônios, em vez de pedir ao Senhor Deus ou confiar no Senhor Deus. Deus assim castiga o povo com o cativeiro babilônico. Os versículos que leremos são a promessa de restauração que Deus faria com o seu povo. Se antes tudo estava seco, o Senhor vai fazer nascer de novo e fazer ficar verde. Em Deus, a mensagem de condenação sempre culmina em mensagem de salvação. Ezequiel 17, 22 a 24. O Senhor Deus diz isto: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo e o plantarei num monte elevado, no monte mais alto de Israel.
Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu, o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Faremos também a leitura da epístola, a leitura de uma carta para o dia de hoje. A leitura de hoje está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 17. Nesse trecho, o apóstolo Paulo está falando sobre a nova vida que o cristão tem pela fé em Jesus. A semente da fé que Deus colocou em nosso coração nos faz produzir frutos de amor para com o nosso próximo. Assim, podemos ser gratos a Deus e o servirmos. 2 Coríntios 5, 11 a 17. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Pois se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízos, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isto. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Até aqui a leitura da epístola. Cantemos o próximo hino.
Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, ó, possa o mundo inteiro de vossa luz fluir, que todos jovens, velhos e as gerações que vêm no santo livre encontrem a paz de Cristo. Amém. A leitura do Evangelho para este dia está registrada em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34. Marcos 4, 26 a 34. Onde está escrito: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender, e só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Até aqui a leitura do Evangelho. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, Senhor.
Muito prezados irmãos, irmãs na fé, a todos que estão neste momento sintonizados via internet, neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus, neste culto online. O pastor estagiário nos trouxe a leitura do Evangelho, onde Jesus nos conta uma parábola no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 34. Gostaria de novamente destacar os versículos 30 ao versículo 32, onde Jesus fala sobre a parábola da mostarda. Assim diz o evangelista, ele escreveu, mas Jesus é que contou. Jesus continuou: com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas depois de semeada cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Queremos meditar em nossos corações na mensagem do Santo Evangelho. Jesus Cristo, durante o seu ministério, que perdurou por 3 anos, imaginamos aqui mais do início do seu ministério, onde ele já contava com seus 12 discípulos, e tudo que Jesus vinha fazendo chamava a atenção das multidões. Mas para falar acerca do reino de Deus, do reino dos céus, para o ouvido do povo era algo meio complexo, bastante abstrato. Por isso Jesus, como Filho de Deus, na sua onisciência, usava parábolas, ou seja, comparações. Algo que não poderia ser entendido, compreendido e mesmo aceito, Jesus fazia e usava elementos concretos. E nesta parábola da semente da mostarda, você pode observar numa lâmina que está assim ao seu lado, projetado, que Jesus contava que o grão de mostarda na época na Palestina era considerado a menor semente, ínfima, do tamanho de uma cabeça de um alfinete, mas que depois, lançado à terra, com o tempo, ela germinava, crescia, e a germinação ela é imperceptível, não se enxerga, pode dormir à noite, mas ela vai germinando, crescendo. E Jesus conta, e esta era uma realidade na Palestina, que depois torna-se uma árvore frondosa, grande, exuberante, de 3 a 5 metros de altura. Era considerada uma hortaliça, mas passava a ter um tamanho de uma árvore, com muitos galhos e muitas sementes. Naquela época, a mostarda, existem muitos tipos de mostarda. Nós temos aqui no Ocidente muita mostarda amarela, e quando Jesus conta a parábola aqui, muito provavelmente era a mostarda preta, uma mostarda muito importante na culinária da época.
Contam os historiadores que esta mostarda era naturalmente um anti-inflamatório e tinha o poder do funcionamento muito bom intestinal e também digamos assim, tinha como o emagrecimento, perda de peso. Então era uma semente, depois de moída, na culinária era muito importante, tanto no sentido para amenizar uma enfermidade, como para ter gosto, sabor na comida. Então Jesus conta aqui esta parábola para enfatizar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Poderíamos dizer que o reino de Deus é o Evangelho. E o Evangelho é o reino de Deus. E Jesus conta que o reino de Deus é comparado como uma minúscula semente de mostarda. Gostaria de mostrar aqui uma outra lâmina. Certa vez eu gosto de cultivar hortaliças, gosto de cultivar cenouras. E certa vez eu comprei um pacote de cenoura, abri, as sementes eram muito pequenas. Coloquei na palma da mão todo o pacotinho e fui semeando no canteiro. Antes de chegar na metade do canteiro, acabou as sementes. Não deu para completar. Ou seja, as minúsculas sementes ficaram muito centralizadas num ponto. Quando as cenouras germinaram e cresceram, ficou tudo muito amontoado e não ficou de uma forma uniforme em todo o canteiro. Daí certa vez a minha mãe sabiamente disse: filho, para que você possa semear essas minúsculas sementes de cenoura, você pega as cinzas, pega um balde de cinzas, ou do fogão a lenha, ou da churrasqueira, e misture bem essa semente entre as cinzas. Veja bem, misture bem, muito bem misturado. E depois vá semeando as cinzas. E você vai ver no canteiro até onde vai as cinzas, e você vai conseguir ir até o final do canteiro. E olhem, essa semana fotografei meu canteiro de cenouras. Eu vejo lá, para minha felicidade, para minha alegria, minha mãe tinha plena razão, ficou tudo bastante uniforme. E vejo que vou colher boas cenouras para alimentação. Cenoura faz bem também para a saúde. Isto é para exemplificar. Jesus conta aqui esta parábola da semente da mostarda, dizendo: uma semente é bastante insignificante, quase imperceptível. Mas quando se joga na terra, tem vida, ela germina, ela cresce, ela se torna uma árvore frondosa, como Jesus aqui disse, e dá frutos, e até os passarinhos podem se aninhar, podem achar repouso. Com tudo isso, Jesus quer ensinar que o reino de Deus tem força irresistível. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de trazer algumas reflexões que penso eu ser muito importante, especialmente porque o pastor estagiário Juan, na introdução desse culto, ele falou que os textos de hoje falam sobre a ação vertical de Deus e horizontalmente a nossa resposta a esta ação de Deus.
O poder está em Deus. E a resposta está em nós, com a ação do Espírito Santo. Com isso, eu gostaria de fazer uma reflexão. Por vezes, os sacerdotes, os pastores, os padres, os ministros sofrem porque são cobrados na sua ação como evangelistas. Por vezes, pastores, ministros, padres são cobrados. E a eles são dito: olha, a igreja tinha um maior crescimento com um determinado sacerdote. E agora com você, parece que a coisa está declinando. Muito bem, claro que um ministro da palavra precisa fazer o seu trabalho com seriedade, com afinco, com amor, com dedicação. Mas o poder não está no pastor. O poder não está no padre. Quando eu me formei há 33 anos atrás, agora 34, o texto que a minha turma escolheu na formatura é João, Evangelho de João, que diz, João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. E hoje nós vivemos um fenômeno que eu tenho sempre repetido, que é o antropocentrismo. Parece que o poder está no homem, que o poder está no religioso, que é ele que vai convencer e fazer as pessoas se converterem. É um grande engano. Não vamos nos iludir com isso. O poder está em Deus, na sua palavra. A mesma palavra que quando Deus disse, haja luz e houve luz. Deus, a seu tempo, fará a produção surgir, a seu modo e ao seu tempo. Lembro-me, quando ainda era teologando, que houve um movimento, não sei em que país surgiu, o que nós chamamos de evangelismo explosivo, onde o evangelista, certa vez alguém contou, chegou a um banqueiro, dono de banco, e ele estava bastante atormentado, que os negócios não iam bem, e o evangelista disse a ele: se você morrer hoje, você tem certeza de salvação? Ou você tem dúvidas? Ou você pode até, inclusive, ir para o inferno? Se abordava as pessoas de uma forma agressiva. Por isso se diz evangelismo explosivo. Parece que dependia daquilo que se dizia, do poder da palavra, de quem queria evangelizar. E esse método não funcionou. E, aliás, não funciona. Através desta parábola de Jesus, ele nos mostra que o levar a palavra de Deus é de uma forma amorosa, tranquila, uma forma em que não precisamos usar o vigor do convencimento, porque quem age a palavra de Deus através do Espírito Santo, nenhum homem convence. No momento em que você levar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus a seu tempo, a seu modo, Deus haverá de fazer com que haja um novo nascimento, uma explosão de vida, onde haverá sim frutos. Por isso, irmãos, irmãs na fé, através desta parábola,
vamos compreender e nos conscientizar de que Deus disse: a minha palavra não voltará vazia. Eu pessoalmente fico muito indignado quando, especialmente pela mídia, se diz: na nossa cidade virá um pastor que tem uma oração muito poderosa, é um homem de Deus, ele fará esta cidade se transformar. Como se o poder estivesse no homem e não mais em Deus. Isto é algo absolutamente equivocado. Por isso, nessa reflexão, eu gostaria de até trazer quietude aos corações daqueles que são responsáveis por congregações cristãs, nas diversas denominações religiosas. Você que entregou o seu coração a Cristo e decidiu ser um ministro de Cristo, pregue a palavra, insta, mas não se preocupe, que não é você que vai converter corações. Deixe isso com Deus. E aí Jesus, com muita propriedade, coloca aqui que realmente o reino de Deus tem força irresistível. Quero aqui fazer também uma diferença que pode existir nas determinadas igrejas cristãs. Diferença entre inchar e crescer. O inchaço da igreja é uma grande fantasia. Números. Por vezes estamos preocupados com números e não com o crescimento. Experimente. Semear uma semente hoje e querer colher o fruto amanhã. Tem todo um tempo. O processo é longo e contínuo. Por isso, irmãos e irmãs, principalmente aqueles que são dedicados à igreja, não vamos julgar o crescimento da igreja, mas vamos contribuir, orar, porque o crescimento vem de Deus, não de nós. Muitos pastores, sacerdotes, têm dons diversos, uns mais carismáticos, outros menos carismáticos. Mas não é pelo fato de ser carismático ou não carismático que a igreja vai estagnar. Porque o crescimento vem de Deus. E aí o apóstolo Paulo, quero concluir aqui, ele coloca algo assim, de um peso muito grande. Ele diz em 1 Coríntios 3, 5 a 7, afinal de contas, quem é Apolo? E quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer, de modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus, que dá o crescimento, porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus. Que maravilhoso esta conscientização do apóstolo Paulo,
Que bom que seja assim. Há uma expressão que se usa muito no meio comercial hoje, o que se diz o empoderamento, que se distribui entre os colaboradores de uma empresa, e isso tem tido progresso. Mas poderíamos dizer que o empoderamento na igreja está em Cristo, através do Espírito Santo, e nós somos apenas mensageiros, servos, humildes, e que poderíamos terminar dizendo assim, como João nos diz no seu Evangelho: convém que ele cresça e que eu diminua. Meu egocentrismo, e que através dos meus fracos lábios eu possa transmitir o Evangelho, eu possa semear uma semente insignificante, como um grão de mostarda, lançar na terra, e através do poder de Deus, através da ação do Espírito Santo, os frutos vão aparecer. A igreja vai crescer, e a produção, a colheita, será quando Cristo voltar, a grande colheita que Deus fará de todos aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo, se tornaram filhos e filhas de Deus. Haverá maravilhosa colheita para a vida eterna nos céus, eternamente, para sempre, onde não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais morte, mas haverá novidade de vida, onde o olho nunca viu e nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. Deixemos o crescimento, a ação de Deus, e vamos fazer o nosso dever de evangelizar o mundo, quando Cristo tão bem deixou. E falo isso agora para todas as denominações cristãs: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E tudo mais Deus fará. Graças a Deus. Este é o mistério do reino de Deus. Este é o magnífico mistério do Santo Evangelho. Que bom que nós podemos pertencer a este reino maravilhoso de Deus, onde nós temos a graça de Cristo, que nos perdoa, que nos salva e que nos garante vida sem fim, eternamente nos céus. Que assim seja. Amém. Queremos agora, neste momento, elevar nossos pensamentos a Deus em oração. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso e Eterno Pai, por Tua palavra criaste céus e terra, e por Tua bondade sustentas e preservas a Tua criação. Obrigado porque Teu Filho, nosso Senhor, nos reconciliou contigo através da Sua morte na cruz. Desde o batismo, vem semeando em nós a Tua palavra. Por Tua graça e sem merecimento nosso, ela nasceu e nos tornou Teus filhos, mediante a fé em Jesus Cristo. Que a ação do Espírito Santo torne nosso coração terra fértil para brotar, crescer e produzir muitos frutos da fé. Livra-nos do endurecimento do coração, que impede que a Tua palavra tenha progresso em nós.
e para não enfraquecermos na fé. Desperta em nós o interesse para o estudo constante da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo continue abençoando o semear do Evangelho por todo o mundo. Usa-nos como instrumentos nesta obra para que muitos cheguem à fé salvadora em Jesus Cristo. E quando virmos pouco ou nenhum resultado da palavra semeada, lembra-nos da Tua promessa de que ela não voltará vazia. Pai amado, preserva a liberdade política e religiosa em nosso país, para que o Teu Evangelho seja pregado livremente. Abençoa a nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil, seus pastores e membros, o Seminário Concórdia, seus professores e estudantes, para que todos estejam empenhados no compromisso de semear a Tua palavra, para que muitos saibam o quanto é maravilhosa a Tua graça. Pai amado, nesses tempos inquietantes que vivemos por causa de uma pandemia, dá-nos esperança de cura e certeza da Tua paz. Alivia os sofrimentos daqueles que foram atingidos por esta ou por outras doenças e conforte o coração de quem sofre a dor do luto. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor da colheita, Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos orar a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E queremos aqui desejar que todos tenham um bom fim de semana, que tenham um bom domingo. E na comunidade nossa, Comunidade Evangélica Luterana Sião, foi então decidido que haveremos de ter o nosso culto domingo às 16 horas, domingo às 16 horas, e nós temos o WhatsApp Céu Sião, onde foi gerado um link de inscrição, e são um número de 30 pessoas, 30 membros, a poderem participar de um culto presencial, que nós haveremos seguir de todos os protocolos, de forma rígida, de forma séria, para este nosso culto de domingo às 16, ou seja, às 4 horas da tarde. A paz de Cristo a todos.